Durante o dia, o Sr. Antônio, um homem de 67 anos de Setúbal, ainda parece forte, ativo, independente. Ele faz as compras, conduz o carro com firmeza, até ajuda os netos com os trabalhos da escola. Às vezes, até esquece que já passou dos 60. Mas, quando a noite chega, quando a casa fica em silêncio, as luzes se apagam e o corpo se deita, algo muda. Por fora, Antônio está imóvel, mas por dentro, sente que algo lhe falta. Aquela energia ardente que o fazia levantar cedo, trabalhar duro e ainda ter ânimo à noite, desapareceu. A mente já não está tão clara ao acordar. O corpo demora mais a responder, e aquela elevação matinal, que por décadas foi um símbolo silencioso da virilidade masculina, agora raramente aparece. Então, ele pergunta a si mesmo em silêncio: será que já acabou para mim? Sou agora apenas uma casca sem força, sem vitalidade. É isso que significa envelhecer? A resposta é simples: não. Isso não é o fim. Não é fraqueza. Não é impotência. É apenas um fluxo que se perdeu com o tempo e que pode ser recuperado. O sangue, esse rio invisível que carrega oxigênio, hormonas e energia, é como a corrente elétrica da sua masculinidade. E sim, uma única colherzinha antes de dormir pode reacender esse fluxo. Pode parecer absurdo, mas não é. E se continuar comigo nesta jornada, vai perceber que não estou aqui para vender milagres, mas para oferecer conhecimento real, informação prática e esperança verdadeira. Antes de continuar, escreva nos comentários: número 1 se ainda tem sede de reacender aquela chama de homem. Número 0 se prefere desistir e deixar o corpo definhar aos poucos. Independentemente da sua escolha, prometo, até o fim deste vídeo, vai entender que a velhice não é o ponto final. É apenas um novo capítulo, onde se luta com mais inteligência. Dormir, para muitos homens, é apenas um momento de descanso, mas, na verdade, é o maior canteiro de obras do corpo masculino. É enquanto dorme que o seu fígado filtra o sangue. O coração ajusta o ritmo, o cérebro organiza memórias, e os hormonas responsáveis pela virilidade masculina, como a testosterona, são produzidas em maior quantidade durante o sono profundo. Mas o que acontece se você vai para a cama com má circulação? Se o sangue não flui como deveria? Se falta óxido nítrico, a molécula que dilata os vasos e leva sangue até lá embaixo? A resposta é simples: você não se recupera. Você dorme, mas continua cansado. Você fecha os olhos, mas o corpo acorda ainda mais fraco. Foi o que aconteceu com o Sr. Manuel, 71 anos, reformado da construção civil em Braga. Durante a juventude, entrou em obras perigosas, ergueu estruturas enormes, foi símbolo de força. Mas, depois da reforma, sentia-se murcho, apagado. Fez caminhadas, tentou yoga, suplementos, nada resultou. Até que um médico lhe perguntou: o que come antes de dormir, Sr. Manuel? Ele respondeu: nada. Vou para a cama de estômago vazio. E esse era o problema. Sem alimento, o corpo dele entrou em modo de economia de energia. Menos testosterona, menos óxido nítrico, menos circulação para as zonas íntimas. O médico então fez uma sugestão simples: todas as noites, antes de dormir, coma um ovo cozido com gema mole. Nada de comprimidos, nada de academias. Apenas um ovo barato, português e cheio de poder. 10 dias depois, o Sr. Manuel voltou com brilho no olhar. Disse: durmo melhor, acordo com força. E até a minha mulher reparou, sem que eu dissesse nada. Por que o ovo funciona? Contém leucina, estimula a produção natural de testosterona. Rico em vitaminas B12 e D, melhora os nervos e regula os níveis hormonais. Liberta óxido nítrico, dilata os vasos sanguíneos e faz o sangue fluir para onde importa. Não é que eu estivesse fraco, doutor. É que o meu corpo estava sem combustível. Sr. Manuel, 71 anos, Braga. A verdade que quase ninguém diz é esta: o sangue que corre nas suas veias depende daquilo que põe no prato. O Sr. Joaquim, 66 anos, agricultor aposentado da região de Évora, sempre teve uma alimentação à moda antiga: pão branco, arroz branco, um copo de vinho ao almoço, carne vermelha quase todos os dias. Nada de errado. Se estivéssemos em 1975,
O problema é que o corpo dele mudou. O sangue já não circulava com a mesma força. As artérias começaram a ficar espessas, rígidas, preguiçosas. Eu ainda tinha desejo, contou ele, mas o corpo não respondia, como se o cabo estivesse ligado, mas não passava a corrente. Foi então que a filha dele, enfermeira, fez um desafio. Pai, troca só 3 coisas. Não precisa deixar tudo, só acrescenta. Ela pediu que ele incluísse, todos os dias, pelo menos um destes alimentos. 1. Beterraba cozida. Contém nitratos naturais. O corpo converte em óxido nítrico. Resultado: aumenta o fluxo sanguíneo para o coração e as zonas íntimas. 2. Romã fruta rica em antioxidantes. Reduz inflamações nas artérias. Resultado: melhora a elasticidade dos vasos e facilita ereções espontâneas. 3. Amêndoas portuguesas. Gorduras saudáveis e vitamina E. Reforça a produção hormonal. Resultado: aumento gradual da libido e da energia ao acordar. Em apenas 14 dias, o Sr. Joaquim voltou a andar com mais firmeza. Voltou a acordar com mais frequência, pronto para a ação. E o mais curioso: a minha mulher não disse nada, mas começou a dormir mais pertinho. Agora quero que faça um teste. Simples, privado, só entre você e o espelho. Amanhã, ao acordar, não se levante de imediato. Permaneça deitado, respire fundo e preste atenção ao seu corpo. Os seus ombros estão tensos ou soltos? A mente está clara ou ainda confusa? E mais importante, há sinais de ereção matinal, mesmo que parcial. Se a resposta for sim, é sinal de que a circulação está a voltar ao normal. O corpo está a responder. Há esperança e vale a pena continuar. Se a resposta for não, não é motivo para desespero. Não significa que acabou. Significa apenas uma coisa: o seu corpo ainda não tem os nutrientes e os sinais certos para funcionar como antes. E a boa notícia: você pode mudar isso. A virilidade não é uma chama eterna. É uma fogueira que precisa ser alimentada. Trecho antigo da medicina oriental. A partir de agora, cada colher, cada mordida, cada escolha alimentar. Pode ser veneno ou medicina. Pode ser o começo de um declínio ou o renascimento do homem dentro de si. Se gostou dessas dicas, comente abaixo o nome da cidade onde mora. Quero saber até onde esta mensagem está a chegar. E se quiser que eu lhe envie o guia completo com 5 alimentos para reacender sua virilidade, escreva: quero o guia que eu lhe mando com todo gosto. Há uma verdade dura que quase ninguém ousa dizer. Muitos homens deixam de viver antes de morrer. Sim, continuam a trabalhar, a passear o cão, a ver televisão. Mas por dentro, já se despediram de si mesmos. Já não falam dos seus medos. Já não tocam a parceira com desejo. Já não acreditam que podem voltar a sentir prazer como antes. O Sr. Alfredo, de Braga, resumiu numa frase que me cortou o coração. Deixei de procurar intimidade com a minha mulher, porque tinha medo de falhar. Não era falta de amor, era vergonha, era o medo de tentar. E o corpo não responder. Mas Alfredo fez uma coisa que mudou o jogo. Ele deixou de sofrer sozinho. Procurou ajuda. Contou à esposa o que estava a sentir. Seguiu um plano alimentar simples, com alimentos que aumentam o fluxo sanguíneo e os níveis de testosterona naturalmente. 3 meses depois, ele escreveu-me: hoje, não só voltei a ter relações com a minha mulher, como voltei a rir alto, a fazer planos, a viver. E sabe o mais curioso? Ele não tomou medicamentos caros. Não fez cirurgias. Só aprendeu a cuidar da sua virilidade como se cuida de uma horta, com paciência e nutrição. Se você chegou até aqui, tenho algo importante a dizer. Você já começou a transformação. Porque os homens que ignoram, que negam, que empurram com a barriga, esses já desistiram. Mas você não. Você está a procurar, a aprender, a reaprender. E tal como as estações do ano, o corpo masculino pode ter outra primavera. Se cuidar da circulação, você sentirá mais energia ao acordar. Se alimentar-se com inteligência, o sangue vai voltar a correr, inclusive lá embaixo. Se conversar com quem ama, vai perceber que o desejo pode voltar. Devagar, mas com verdade. A virilidade não se perde. Ela apenas adormece à espera de ser regada com coragem.
Agora é a sua vez. Não precisa mudar tudo. Só um passo. Acrescente a beterraba na sua refeição. Coma um punhado de amêndoas por dia. Caminhe 20 minutos por dia ao sol sem óculos escuros. Fale com a sua mulher. Diga que quer voltar. Mas que precisa de tempo e apoio. Isso não é fraqueza. É força. A força de quem escolhe viver com dignidade até ao último suspiro. Se isso fez sentido para si, partilhe este vídeo com outro homem da sua idade. Alguém que talvez esteja em silêncio, mas a precisar de ouvir exatamente isto. E se quiser o plano completo de recuperação natural da virilidade, escreva nos comentários. Quero voltar a sentir. Vou enviar com todo o carinho. Agora que sabe que o fluxo sanguíneo é a chave da vitalidade masculina, está na hora de aprender a alimentá-lo. Esqueça os comprimidos, esqueça as soluções mágicas da internet. Se o seu sangue não circula bem até ao seu pênis, não há pílula azul que resolva por muito tempo. E o que impede essa circulação? Artérias entupidas, inflamações crônicas, falta de óxido nítrico no corpo e, claro, o sedentarismo. Mas a natureza, como uma mãe paciente, deixou-nos 3 armas silenciosas, 3 alimentos que ajudam a desbloquear o caminho do prazer masculino. 1. Beterraba. Beterraba cozida ou em sumo. Ela é rica em nitratos naturais que o corpo transforma em óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos sanguíneos. Mais óxido nítrico é igual a mais sangue onde interessa. E mais sangue é igual a mais potência, ereções mais fortes e maior sensibilidade. Tome um copo de sumo de beterraba em jejum durante 14 dias. Verá resultados surpreendentes. 2. Amêndoas cruas ou nozes, se preferir. Ricas em arginina, um aminoácido que também estimula o óxido nítrico. Além disso, são cheias de gorduras boas, zinco e vitamina E. Tudo o que o seu corpo precisa para produzir testosterona naturalmente. Um punhado por dia de manhã ou à tarde já é o suficiente. 3. Ovos cozidos. Simples, mas poderosos. Esqueça o medo do colesterol. O colesterol é matéria-prima da testosterona. Sem ovos, sem gorduras boas, o seu corpo simplesmente não consegue produzir hormonas sexuais. Coma 2 ovos cozidos por dia, com sal grosso e pimenta preta se não tiver restrições. Você não precisa mudar tudo. Só precisa alimentar o seu corpo como quem alimenta um fogo. Com lenha certa, ele volta a acender. Agora, meu amigo, só resta uma pergunta. Vai continuar a viver no modo sobrevivência? Ou vai escolher viver com fogo, presença, prazer e propósito? Os homens da sua geração foram ensinados a aguentar calados, a não reclamar, a não demonstrar fraqueza. Mas o que eu vejo é que os homens que falam, procuram ajuda e cuidam do seu corpo, são os que ainda amam, ainda sonham, ainda têm brilho nos olhos. Então, aqui está o seu desafio. Escreva num papel. Vou voltar a sentir prazer, com saúde, com dignidade. Cole isso no espelho. Comece amanhã. Um copo de sumo de beterraba em jejum. Um punhado de amêndoas. 2 ovos cozidos no pequeno almoço. Caminhar 20 minutos ao sol. Comente aqui. Estou pronto para a minha nova primavera. E eu enviarei o plano completo gratuito. Se você sente que este vídeo falou consigo, se alguma parte do seu coração se acendeu, não guarde só para si. Envie a outro homem que merece voltar a viver, voltar a sentir, voltar a amar. Porque a idade não é o fim. É apenas o momento em que o homem decide se vai apagar devagar ou reacender com verdade. Talvez ninguém saiba. Talvez nem a sua esposa, nem os seus filhos, nem os seus amigos mais próximos percebam. Mas existe uma dor dentro de si, uma tristeza escondida. Uma sensação de que o seu corpo está a desistir mesmo sem a sua permissão. Você já tentou rir em jantares de família? Já respondeu, está tudo bem, quando lhe perguntaram como se sente. Mas no fundo, só você sabe que já não acorda com desejo, que já não sente tesão de viver, que já não se reconhece no espelho. E o pior é que você acha que isso é normal, acha que faz parte do envelhecimento, mas não é. O que está a acontecer não é natural. É apenas o reflexo de um corpo que não foi nutrido corretamente. A morte silenciosa do homem começa quando ele acredita que já não vale a pena lutar. Mas eu digo e repito, você ainda está a tempo. Você ainda pode sentir prazer, desejo, potência e vitalidade. Se chegou até aqui, eu não só o agradeço, eu o respeito.
Porque poucos homens têm coragem de ouvir estas verdades. Poucos homens escolhem enfrentar-se no espelho em vez de continuar a esconder a dor atrás de piadas e silêncios. E é por isso que eu estou aqui. Não para lhe vender nada, mas para lhe oferecer uma escolha. Faça estas 3 coisas, agora. Clique em subscrever este canal para que todas as semanas eu possa enviar-lhe ferramentas, alimentos, conselhos e verdades que ninguém lhe conta. Comente abaixo com o número 1 se acredita que ainda pode mudar. Comente 0 se acha que já não vale a pena. Eu leio todos os comentários. Partilhe este vídeo com um homem que ama. Um pai, um irmão, um amigo, que esteja em silêncio, a morrer aos poucos, mas que ainda pode voltar a florescer. A primavera não é só para os jovens. A primavera pode voltar a nascer dentro de um homem com 67 anos que decide levantar-se da cadeira. Comer melhor, respirar fundo e viver de novo. Porque enquanto ainda houver sangue no seu corpo, há fogo para reacender. Se quer o guia gratuito completo com receitas, planos e alimentos que aumentam a circulação masculina, comente abaixo. Quero renascer. E eu envio-lhe o PDF com tudo. Até breve, guerreiro silencioso. A sua nova vida começa. Agora.